5 bases aéreas militares foram atingidas com sucesso, 15 aeronaves militares destruídas. Mais de US$ 1 bilhão em danos causados à infraestrutura de bases aéreas e aviação, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU. Esse foi o nível de destruição que o Grupo de Forças Especiais Alfa infligiu às Forças Aeroespaciais da Rússia, ou VKS, somente durante o ano de 2025. Para o presidente russo Vladimir Putin, isso deve doer. Mas, para piorar a situação para ele, há sinais de que substituir essas perdas vai ser mais fácil falar do que fazer. Em particular, os problemas contínuos na gigante empresa de aviação Tupolev indicam uma crise crescente na entrega dos pedidos dos principais bombardeiros estratégicos e aviões de uso duplo que ela produz. Vamos mergulhar nessas duas histórias e analisar o que elas revelam: o estado da Força Aérea da Rússia como resultado dos ataques da Ucrânia e do complexo militar industrial que a constrói. Para deixar claro, as perdas russas reivindicadas pelo SBU estão longe de serem as únicas perdas impostas à máquina de aviação militar da Rússia. Elas são apenas o trabalho da unidade alfa do SBU, e apenas em 2025, e, como vou revelar mais tarde no vídeo, também é provável que isso seja apenas uma fração da contribuição total deles para as perdas russas. Antes de prosseguir, agradecemos ao patrocinador do vídeo de hoje, Private Internet Access, também chamado de PIA, o provedor de VPN mais transparente do mundo, com a confiança de mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. O PIA é líder em privacidade online. Sempre que você navega em um dispositivo desprotegido, está transmitindo uma grande quantidade de informações abertamente, que podem ser vistas por várias entidades diferentes antes de chegar ao site. A VPN esconde seu endereço IP e criptografa sua conexão com a internet, protegendo seus dados do seu provedor de internet, administradores de rede e até mesmo da vigilância do governo. Sem uma VPN, navegar online é como mandar mensagem privada em grupo de bate-papo. Todos veem o que você faz. Mas com a PIA, sua atividade fica protegida dentro de um túnel seguro e criptografado. A política de zero registros foi comprovada em tribunal e verificada por auditoria independente da Deloitte, uma das maiores empresas do setor. Além da segurança, a PIA oferece verdadeira liberdade online, seja viajando para o exterior ou apenas tentando acessar conteúdo indisponível na sua região. A PIA resolve para você. Com servidores em mais de 91 países e nos 50 estados dos Estados Unidos, ela suporta compartilhamento P2P e funciona com os principais serviços de streaming, permitindo acessar mais conteúdo de qualquer lugar. Uso a PIA ao jogar para conectar a servidores locais e reduzir a latência. Ela também é ótima para acessar conteúdo regional em plataformas como Netflix e Hulu. A PIA está disponível em todas as principais plataformas: Windows, macOS, Linux, iOS, Android e outras. E com apenas uma assinatura, você pode proteger um número ilimitado de dispositivos ao mesmo tempo, perfeito para garantir toda a sua vida digital. Neste momento, há uma oferta exclusiva para nossos espectadores. Acesse PIA-VPN com /TheMilitary Show, também está na descrição, para obter 83% de desconto no Private Internet Access, reduzindo o valor para apenas $3 por mês. Você ainda ganha 4 meses extras grátis. E se você ainda estiver em dúvida, eles oferecem uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias e o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, está sempre disponível para ajudar. Então vai experimentar o Private Internet Access agora mesmo. Sua privacidade merece nada menos que isso. E com a PIA, você está em boas mãos. Grupo Alfa do SBU, anteriormente conhecido como Centro de Operações Especiais A do SBU, é uma das unidades de operações especiais de nível 1 de maior elite da Ucrânia. Eles são o equivalente ucraniano a Delta Force e ao SEAL Team 6 dos Estados Unidos, ou ao SAS do Reino Unido. E assim como seus ilustres equivalentes, a unidade se especializa em contra-terrorismo, ações diretas, resgate de reféns, operações contra alvos de alto valor, reconhecimento especial e sabotagem para missões de altíssimo risco. Atrás das linhas russas, normalmente o Grupo Alfa é acionado. A unidade foi formada em 1994 e está envolvida ativamente na guerra russo-ucraniana desde 2014, participando de batalhas importantes como as de Hostomel, Kharkiv, Bakhmut e a ofensiva de Kursk de 2024 a 2025.
Alfa desempenhou um papel crucial em emboscadas a comboios russos perto de Kiev em 2022 e afirma ter eliminado mais de 9.500 soldados russos e destruído milhares de equipamentos inimigos somente na batalha por Pokrovsk. De acordo com o coronel do SBU e secretário do Comitê do Governo para a Segurança Nacional, Defesa e Inteligência, Roman Kostenko, até meados de 2025, o Grupo Alfa era responsável por eliminar cerca de 10% dos alvos inimigos de todas as forças de defesa, tanto na linha de frente quanto atrás das linhas inimigas. Em reconhecimento à sua importância estratégica, ele apresentou um projeto de lei para expandir rapidamente o tamanho e as capacidades da Alfa na Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano. O projeto de lei, que expandiu o tamanho da unidade de alguns milhares para 10 mil e concedeu às suas tropas o direito legal de usar todos os tipos de armamentos de acordo com as missões atribuídas, foi aprovado em julho de 2025. Uma grande parte do motivo pelo qual o Grupo Alfa recebeu essa melhoria é a liderança indiscutível de suas equipes de drones Kamikaze FPV, especialmente em operações de ataque profundo como a Operação Teia de Aranha. Essa operação lendária, que ocorreu no mês anterior à expansão do Grupo Alfa, envolveu um ataque surpresa a bases aéreas russas a partir do interior da Rússia. O SBU contrabandeou componentes de drones para dentro da Rússia, montou e carregou os drones na traseira de caminhões especialmente construídos e depois os lançou a partir de bases aéreas próximas, pegando os russos completamente de surpresa. Por um lado, essa foi uma ação extremamente arriscada que poderia ter provocado uma resposta nuclear. O alvo dos drones ucranianos era a frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, que estava estacionada ao ar livre, desprotegida, conforme os termos do novo Tratado START entre os Estados Unidos e a Rússia. O Tratado de Controle de Armas Nucleares, que está prestes a expirar, exige que os bombardeiros nucleares estratégicos russos e americanos fiquem visíveis para o outro lado, satélites para fins de verificação. Por outro lado, a Operação Teia de Aranha entra para a história como um dos ataques assimétricos mais audaciosos, engenhosos e consequentes deste século, se não de toda a história. As imagens e filmagens de bombardeiros russos em chamas nas supostamente intocáveis bases aéreas de Olenia, Belaya e Ivanova-Severny chocaram o mundo. Logo após o ataque, as autoridades ucranianas afirmaram ter colocado fora de ação dezenas das aeronaves mais valiosas da Rússia, muitas delas de forma permanente. A Euronews e outros grandes veículos ocidentais informaram que um terço da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia foi destruída após a poeira baixar, confirmado que foram danificados ou destruídos. Nas 5 bases havia 7 ou 8 bombardeiros do tipo Tu-90 em Olenia e o restante em Belaya, e 4 bombardeiros Tu-22M3 em Belaya, junto com um avião de transporte Antonov An-12, Olenia e 2 aviões Bereev A-50 de alerta antecipado e controle aéreo foram alvo em Ivanova-Severny. Financeiramente falando, se eles forem irrecuperáveis, o dano aos 2 A-50 seria o mais doloroso para a Rússia, já que cada um é estimado em cerca de 350 milhões de dólares. Mais importante ainda, há menos de 10 em serviço ativo e eles desempenham um papel fundamental na coordenação das operações aéreas russas. Então, perder 1/5 da frota de uma só vez seria um desastre para a Rússia, principalmente considerando os problemas da Rússia para receber novos aviões, tema que abordaremos em breve. Os bombardeiros danificados ou destruídos custam significativamente menos do que os A-50, com o Tu-90 e 5M estimado entre 50 e 125 milhões de dólares e o modernizado Tu-22M3 entre 40 e 100 milhões de dólares, respectivamente. Considerando os valores máximos, isso significa que o custo total da operação Spiderweb para a Rússia, apenas em danos às aeronaves, é de cerca de 2,1 bilhões de dólares. Isso é bem menos que os 7 bilhões de dólares em danos que a Ucrânia reivindicou inicialmente. Ainda assim, é um grande golpe para as VKS se todas essas aeronaves foram realmente retiradas de operação. Os 12 bombardeiros atingidos na Operação Teia de Aranha devem representar cerca de 1/10 da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, e não 1/3, como afirmam inicialmente. Com um orçamento de defesa de mais de 160 bilhões de dólares, mais de 30% dos gastos federais reservados para 2026, a Rússia tem dinheiro para substituir seus bombardeiros destruídos. No entanto, conseguir de fato colocar as mãos em bombardeiros de reposição ou em qualquer bombardeiro novo, na verdade, está se mostrando um problema muito maior para Putin do que simplesmente jogar rublos nisso.
Para começar, tanto o Tu-95 em sua variante original M, quanto os modelos mais modernos MSM e Tu-22M3 são aviões da era soviética e a Tupolev, a fabricante, não produz mais novos exemplares. Então, quando esses bombardeiros são retirados de serviço, eles não podem ser substituídos por outros iguais. E falando em difícil de substituir, esta análise única nós fornecemos toda semana aqui no The Military Show. Então, se você quiser mais desse conteúdo, certifique-se de estar inscrito no canal. O Tu-95 voou pela primeira vez em 1952 e continua sendo o principal bombardeiro turbohélice de longo alcance da Rússia. Apesar da idade, a capacidade de transportar mísseis nucleares de longo alcance e a assinatura das hélices mantém-no central na doutrina de dissuasão russa. O Ministério da Defesa da Rússia iniciou um programa abrangente de modernização em 2015 para estender a vida útil da frota restante de Tu-95 até a década de 2040. Cada conversão para o Tu-95 MSM inclui a instalação de novos motores NK-12NPM radar de navegação com matriz em fase SOI-021 apoiado pelo GLONASS, o GPS da Rússia, telas digitais analógicas no cockpit e módulos de lançamento de mísseis de cruzeiro KH-101. Cada atualização está estimada em cerca de 50 milhões de dólares, e estima-se que a Rússia gaste de 3 a 5 milhões de dólares por aeronave a cada ano, para inspeções de nível parque, balanceamento das hélices, controle de corrosão, treinamento da tripulação e certificação de segurança nuclear. Isso se deve, em parte, às crescentes dificuldades e despesas associadas à manutenção das aeronaves antigas em funcionamento, mesmo antes das sanções. Peças de reposição para o turbohélice NK-12, ainda o turbohélice mais potente do mundo, eram escassas, assim como a caixa de engrenagens de ciclo reverso. Só as revisões gerais são estimadas em mais de 2 milhões de dólares a cada 1.500 horas de voo. Sanções econômicas sem precedentes após a invasão da Ucrânia pela Rússia só aumentaram ainda mais o sofrimento. Por exemplo, os preços do titânio e do alumínio subiram 28% entre 2020 e 2024, aumentando os custos de substituição dos painéis de revestimento. Como resultado, muitos componentes agora são retirados de fuselagens armazenadas. Ainda assim, mesmo a 50 milhões de dólares por reforma, o Tu-95 oferece uma relação favorável de dissuasão por dólar. Para a Rússia, o Tu-95 é muito mais barato de operar do que o moderno B-2 Spirit dos Estados Unidos e os futuros B-20 e um Raiders bombardeiros estratégicos, e até mesmo do que os antigos B-52 que são contemporâneos do Tu-95. Seu raio de voo de 9.300 milhas permite que as tripulações lancem mísseis de cruzeiro furtivos KH-100 e um de muito além dos envelopes de defesa aérea inimigos, evitando a necessidade de aeronaves furtivas que custam bilhões de dólares. Além disso, a Rússia já possui há muito tempo a infraestrutura necessária para missões regulares do Tu-95 com pistas estabelecidas nas bases aéreas de Engels e Ukrainka. Antes da invasão, estimava-se que a Rússia tinha cerca de 50 unidades ativas do Tu-90 e 5 Leopard. Posteriormente, a Rússia perdeu de 7 a 10 aeronaves na guerra, mantendo cerca de 80% da frota intacta. No entanto, sabe-se que poucas dessas aeronaves já passaram pelo processo de modernização, o que, como veremos, faz parte do problema de Putin. E a situação é semelhante com o Tu-20 e 2M3. O Tu-20 e 2M3 evoluiu a partir das versões anteriores, Tu-20 e 2M1 e M. O Tu-20 e 2M1 voou pela primeira vez em julho de 1971 e o Tu-20 e 2M foi utilizado pela primeira vez em missões de combate no Afeganistão entre 1987 e 1989. O Tu-20 e 2M3 completou seu primeiro voo em 1977, foi incorporado ao inventário em 1983 e foi utilizado pela primeira vez pela Rússia em operações de combate na Chechênia em 1995. O Tu-20 e 2M3 tem um comprimento de 42 metros, envergadura máxima de 34 metros, altura de 11 metros e peso vazio máximo e peso máximo de decolagem de quase 53.000 e 127.000 quilos, respectivamente. Ele possui uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora e uma velocidade máxima de 2.300 km por hora. E pode voar a uma altitude máxima de pouco menos de 14.000 metros com um alcance operacional de 7.000 km. Capaz de transportar mísseis nucleares,
Ele é uma parte importante da dissuasão nuclear da Rússia, mas a Rússia também o utilizou para lançar mísseis convencionais contra a Ucrânia. Ele pode ser armado com mísseis KH-32 mísseis antirradares KGH-15 ou KGH-15P, ou bombas planadoras FAB. Equipadas com módulos modernos de orientação, a Rússia tem usado intensamente essas bombas para bombardear posições e assentamentos ucranianos na linha de frente. No entanto, assim como o Tu-95, o bombardeiro precisou de atualizações significativas para continuar eficaz na guerra moderna. Em 2017, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou sua intenção de modernizar metade de seus 60 Tu-20 e 2 Mi-3 ativos para o avançado Tu-20 e 2 M-3M. A primeira aeronave modernizada foi lançada na fábrica de aviação de Kazan da Tupolev não muito tempo depois de realizar seu voo inaugural, em 28 de dezembro de 2018. No entanto, desde então, e especialmente desde a invasão da Rússia e o consequente início das sanções contra o país, o progresso estagnou dramaticamente. Acredita-se que a Rússia tenha perdido até 9 durante a guerra, com apenas um Tu-20 e 2 Mi-3, ainda mais modernizado, conhecido por ter sido entregue em 2023. Mais preocupante para Putin, com a produção de novas unidades não sendo mais possível, não está claro quantas, se é que alguma, das 28 restantes destinadas à modernização serão realmente atualizadas no futuro. O fabricante, Tupolev, está claramente tendo grande dificuldade em cumprir seus compromissos. É o que sugerem o número crescente de processos movidos contra ela pelo Ministério da Defesa russo e outros. A origem dos problemas parece ser gargalos de produção devido à capacidade e mão de obra insuficientes na gigantesca fábrica de aviação de Kazan da Tupolev, conhecida como KAZ. É lá que deveriam estar ocorrendo as modernizações dos modelos Tu-95 e Tu-20 e 2 Mi-3. Junto com a construção de 2 novos bombardeiros Tu-160Mi, o terceiro e mais moderno pilar da tríade de bombardeiros estratégicos da Rússia, e 2 aviões comerciais Tu-214 de uso duplo. Como revelam os vários processos judiciais contra a empresa, a fábrica não está conseguindo entregar nenhum dos itens mencionados dentro do prazo. Em maio de 2025, o Tribunal de Arbitragem de Moscou decidiu sobre um caso movido contra Tupolev pelo Ministério da Defesa da Rússia, no verão anterior. O processo entrou no tribunal em janeiro de 2025 com uma reivindicação inicial de 360 milhões de rublos, cerca de 4,7 milhões de dólares. Depois, esse valor subiu para 3 bilhões de rublos, aproximadamente 40 milhões de dólares. No final, o tribunal ordenou que Tupolev pagasse o valor de 3 bilhões de rublos, que, segundo a mídia russa, provavelmente está relacionado a atrasos no cumprimento de seus compromissos. Mas essa não foi a primeira vez que o Ministério da Defesa russo levou Tupolev ao tribunal, nem a última. Em 2019, entrou com uma ação judicial exigindo a recuperação de 4,6 bilhões de rublos, cerca de 60 milhões de dólares da Tupolev, por violar os prazos de reparo das aeronaves. Dessa vez, o tribunal apenas atendeu parcialmente ao pedido, reduzindo o valor para 13 milhões de rublos, uma queda de cerca de 61 milhões de dólares para 172 mil. Após a decisão de maio de 2025 em novembro, o Ministério da Defesa entrou com outro processo contra a Tupolev, buscando 930 milhões de rublos, cerca de 12,3 milhões de dólares, devido a disputas econômicas sobre relações jurídicas civis. Novamente, esse caso quase certamente está relacionado ao fato de a Tupolev não cumprir seus compromissos quanto à produção dos bombardeiros dentro do prazo. De acordo com a análise de Ivan Kirishevsky, um militar do 413º Regimento da Unidade de Incursão SBS da Ucrânia e analista de defesa, os 3,9 bilhões de rublos exigidos pelo Ministério da Defesa russo vão, no máximo, cobrir os custos de reparo ou reforma de um único Tu-95MS. Isso sugere o quanto a Tupolev está tendo dificuldades para entregar qualquer coisa às Forças Armadas russas. Mas os problemas de entrega deles não terminam aí. Além dos processos do Ministério da Defesa, a Tupolev foi processada 2 vezes, em 2025 pela gigante do petróleo e gás Tatneft, por não entregar 2 aeronaves 214 para sua companhia aérea, UVT Aero. Em 2022, a companhia aérea firmou contrato para o fornecimento de 4 aeronaves Tu-214 produzidos em CAS. Os 2 primeiros aviões deveriam ser entregues em outubro de 2024, com os 2 restantes previstos para setembro de 2025.
No entanto, o contrato não foi cumprido. Tatneft entrou com um processo contra Tupolev e KAZ, no valor de 6,2 bilhões de rublos, o que equivale a cerca de 80 milhões de dólares, respectivamente. As partes adiaram o caso várias vezes na tentativa de chegar a um acordo, mas no final, no verão de 2025, o Tribunal de Arbitragem do Tartaristão atendeu parcialmente ao pedido, obrigando Tupolev a pagar 5,6 bilhões de rublos por enriquecimento ilícito, 556 milhões de rublos em multas e 8 milhões de rublos em taxas estaduais, totalizando cerca de 85 milhões de dólares. No julgamento, foi revelado que Tupolev devolveu o adiantamento do primeiro avião a Tatneft, mas não devolveu os recursos do segundo. Tupolev atribuiu o fracasso na entrega à sobrecarga de trabalho causada pelas encomendas de defesa do Estado. Disse que essas encomendas representam 85% da produção, mas geram um lucro de apenas cerca de 4%. Como resultado, a empresa afirmou que só conseguiria concluir novos contratos para o Tu-214 após 2027. Um grande atraso direto da fonte. Assim, a empresa considerada sistemicamente importante não consegue atender às demandas do Estado russo nem de seus clientes comerciais. Além da não entrega de 2 Tu-214 e de Tu-95 reformados e de 2 Tu-22 M3, Tupolev também perdeu o prazo para entregar novos Tu-160M. 4 deveriam ter sido entregues entre 2022 e 2023, mas os 2 primeiros só foram finalmente entregues no final de 2025. As unidades restantes ainda estariam em produção, embora nenhum motivo oficial para o atraso tenha sido divulgado. Mas os problemas para a Tupolev não terminam aí. Alguns meses após a resolução do primeiro processo da Tatneft contra ela, a Tatneft entrou com uma nova ação no valor de 11,7 bilhões de rublos, cerca de 115 milhões de dólares. O caso ainda está em andamento, com a Tupolev propondo um acordo parcial. Enquanto isso, pela segunda vez em 2 anos, a Corporação Unida de Aeronaves, ou UAC, a corporação que é dona da Tupolev, mudou a liderança da Tupolev. O chefe da empresa, Alexander Bobritchev, de 76 anos, foi substituído por Yuri Ambrosimov, de 37 anos, neto de Yuri Litvinov, que liderou a KAZ nos anos 90, e anteriormente era o vice-diretor de finanças e economia da empresa. A UAC afirmou que Bobritchev deixou o cargo após concluir as tarefas de fornecimento de equipamentos militares sob ordem estatal de defesa. A troca de liderança provavelmente resulta dos processos judiciais e problemas de entrega. A UAC disse à TASS que as principais tarefas dos novos gestores serão a implementação do programa de produção em expansão, assim como a execução dos planos para o programa Tu-214. Apesar dessas garantias, as falhas nas entregas levantam questões desconfortáveis sobre a capacidade da Rússia de manter uma frota de aviação estratégica ampliada em meio às operações militares em andamento. Em outubro, o chefe do Tartaristão, Rustam Minikarnov, anunciou que as principais instalações industriais para a produção em massa de aviões de passageiros Tu-214 seriam inauguradas este ano. Ainda não se sabe se o projeto ajudará a reduzir o acúmulo de pedidos ou quanto tempo isso levará. Enquanto isso, os ataques do Grupo Alfa só agravam os problemas da aviação militar russa, conforme o relatório do SBU sobre suas atividades durante 2025. As 15 aeronaves russas que foram destruídas incluíam 11 aviões de combate de asa fixa dos tipos Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 e MiG-31, além de 3 helicópteros. Mi-8, Mi-26 e Mi-28 e uma aeronave de transporte, AN-26. Curiosamente, eles não incluíram o Tu-95 danificado e os 2 bombardeiros Tu-20 e 2 M3 da Operação Teia de Aranha em sua contagem. Talvez isso ocorra porque a operação envolveu outros setores das Forças Armadas da Ucrânia e eles quiseram reivindicar apenas acertos totalmente próprios. As aeronaves destruídas representam uma amostra do núcleo da frota tática e operacional de aviação da Rússia, abrangendo funções de superioridade aérea, ataque, interceptação, transporte e apoio de asas rotativas. A perda dos Su-30SMs degrada diretamente a capacidade da Rússia de combinar operações de defesa aérea e aviação ofensiva em uma única plataforma, enquanto a perda dos Su-34Es
os principais bombardeiros de linha de frente da Rússia, significa menos bombas planadoras FAB caindo, enquanto os Su-20 e Su-20 e Su-20 e Su-4 estão obsoletos e desempenham em grande parte papéis auxiliares, como escolta de aeronaves de ataque. Os interceptadores MiG-31 são estratégicos na defesa aérea da Rússia, projetados para combater alvos velozes como bombardeiros estratégicos e mísseis de cruzeiro. A aeronave também é usada como plataforma de lançamento para o míssil hipersônico KH-47M2 Kinzhal. No entanto, quando se trata da substituição de suas aeronaves que não são produzidas pela Tupolev, a Rússia não parece ter nem de longe o mesmo tipo de problemas que enfrenta com seus bombardeiros. De acordo com uma pesquisa recente do think tank RUSI, com sede em Londres, a Rússia recebeu pelo menos 135 novos caças durante a guerra, incluindo de 55 a 60 Su-35-20 do seu novo e supostamente furtivo Su-57 até 50 Su-34M e de 20 a 25 MiG-31 em diferentes variantes. Com as entregas aumentando ao longo do tempo, o relatório do RUSI contesta o número oficial ucraniano de mais de 400 aeronaves russas abatidas durante a guerra, estimando que o número esteja mais próximo de 130 aeronaves de asa fixa abatidas ou gravemente danificadas. Se estiverem certos, a força de caças da Rússia ainda está longe de ser reduzida a um nível crítico pelos ataques ucranianos. Se você acredita na palavra de Putin, qual é o problema? No final de dezembro, ele afirmou que desde fevereiro de 2022, a Rússia aumentou a produção de armas e munições em 22 vezes. A produção de tanques aumentou 2,2 vezes a de aeronaves militares, 4,6 vezes, equipamentos de guerra eletrônica, 12,5 vezes e armas de artilharia de foguetes, 9,6 vezes, enquanto a produção de armas de ataque e munições cresceu impressionantes 22 vezes, foi o que Putin afirmou em declaração televisionada durante reunião no Kremlin com autoridades da indústria de defesa. Além disso, com a introdução de novas armas avançadas de longo alcance como os sistemas Oreshnik, Borovesnik, Poseidon e Avangard, é debatido se os bombardeiros estratégicos russos ainda têm a mesma importância como elemento de dissuasão nuclear. Especialistas russos como Ruslan Pukhov, diretor do Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias, já estão questionando se a Rússia deve continuar investindo em tecnologias militares tradicionais como tanques e bombardeiros. Ele argumenta que armas mais baratas e avançadas como drones FPV tornaram esses sistemas vulneráveis e economicamente inviáveis, devendo ser descartados. E o foco mudou completamente para armas modernas como mísseis e drones. Certamente seria uma ironia cruel se, ao destruir as capacidades mais antigas da Rússia, a Ucrânia apenas acelerasse a introdução de tecnologias muito mais letais. Ainda assim, provavelmente é só uma questão de tempo até que o Grupo Alfa comece a atacar esses sistemas também. Vamos mantê-lo informado sobre as novidades. Inscreva-se no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.